Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao programa Saúde e Movimento aqui pela TV Galega. E hoje, olha só o nosso tema. Toda transformação começa com uma chave. Nossa, sobre o que nós vamos falar, será? Então, vou dar aqui uma ideia de como é que vai ser o nosso conteúdo, porque hoje nós estamos aqui com duas convidadas incríveis, tá? Então, anota aí tudo que vai acontecer, as informações que eu tenho certeza que você vai poder compartilhar muitas ideias com pessoas que precisam saber o que a gente vai falar aqui hoje. Então, antes até de nós começarmos, né, a nossa pauta, vocês descobrirem do que se trata, né, essa chave, enfim, eu quero fazer uma pergunta para você, mulher, que está nos assistindo, né? Onde uma mulher ela continua aprendendo depois que ela termina uma faculdade, uma pós? Aonde? Aonde ela aprende sobre coragem, aonde ela aprende sobre propósito, relacionamentos, liderança, autoestima, saúde emocional, sobre legado. Como é que a gente continua isso? Porque a gente percebe um grande grupo de mulheres com sede de aprendizado em relação a isso, né? A verdade é que muitas de nós estudamos durante anos a exercer a nossa profissão, essa nova mulher, né? Essa mulher mais moderna hoje. Então a gente estuda muito sobre a profissão, como ser melhor, e se especializa nisso. Mas quase ninguém nos ensina a viver a nossa própria vida, a nossa própria história com consciência, né? A gente está no automático, não recebeu ali um manual de como que é viver uma vida de uma forma melhor. Como é que a gente acha essa tal dessa felicidade? Quando que a gente está feliz? A gente às vezes nem para prestar atenção, observar e sentir isso, né? Às vezes muito no automático nós estamos. Então, mais do que um clube, olha só, vou dar uns spoilers aqui para vocês, tá? Nós vamos falar sobre o Clube da Mulher Invencível hoje aqui. Todo esse ecossistema. Elas já estiveram aqui no programa, tudo era ali um planejamento, uma ideia, estava iniciando, mas muitas coisas já aconteceram. Eu tenho certeza que vocês vão adorar toda essa jornada e temos também um convite para vocês. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre mais do que um clube. Então, o que é o Clube da Mulher Invencível, né? Então, é uma escola de desenvolvimento feminino, um lugar onde mulheres continuam evoluindo, quem não quer, né? Aprendendo, crescendo, não apenas por meio de teorias. Porque a gente vê muitas coisas hoje na internet, muito material disponível, né? Muita informação, mas diferente de conhecimento, diferente de prática, né? Então a gente quer trazer aqui para vocês como que de repente dá para a gente aprender muito mais participando de vivências, experiências reais. Então por quê? Porque existe muito aprendizado que às vezes um livro não consegue te ensinar. Às vezes você até aprende ali, mas não consegue colocar em prática, né? Quantos livros a gente já abriu, fechou e aí? Na minha história, estou falando de emagrecimento. Quantos livros de emagrecimento eu abri, de saúde, e eu não consegui executar? Às vezes livros simples, dando dicas de como dormir, cumprir os horários de sono, e não consegui executar, né? Então, quando nós percebemos que às vezes a gente não consegue acompanhar, seguir, às vezes começa a vir o medo, né? Começa a vir a preocupação, começa a vir a comparação também, muitas vezes. Então, hoje nós estamos aqui com a Michele, estamos aqui com a Muriel, já estiveram aqui, né? As duas convidadas aí super selecionadas, né? E a gente quer trazer um pouco de uma ideia de que quando uma mulher, ela compartilha a sua história, né? E eu sou muito prova disso, né? Ela transforma a sua própria vida, com certeza. E quando outra mulher escuta essa história, ela descobre que também pode transformar a dela. Então, como é bom quando mulheres se unem para trazer esse legado, essa transformação, né? Como é bonito ver pessoas querendo bem uma das outras, né? Então, eu percebo assim que tem esse movimento, mas quem é que junta essas pessoas com boas intenções? Né? Quem é que faz esses encontros, essas evoluções, organiza, traz conhecimento, traz essas pautas. Então, tem dois serzinhos aqui iluminados, né? Que estão fazendo esse trabalho. E pelo que a gente conversou um pouco nos bastidores, a gente já percebeu que foi muito além daquilo que vocês trouxeram, né? Foram dados voos muito maiores, né? Então, sejam bem-vindas, né? Michele, eu gostaria que você se apresentasse. Tem pessoas que de repente não te conhecem ainda. Obrigada, Joana, pelo convite. Né? Nós somos muito ousadas. Falando um pouco, né, de mim. Eu sou mãe,
casada, né? Tenho 2 filhas pequenas. Hoje atuo como consultoria de empresas na Elevium Consultoria e temos aí essa atuação com o Clube Mulher Invencível, junto com a Muriel, somos idealizadoras dessa empresa, então é um outro negócio que surgiu do nosso propósito de ajudar outras mulheres e trazer parte também das nossas lições aprendidas, da nossa vida, para compartilhar e ajudar outras mulheres, né? Então assim nasceu o clube. Então, nós vamos falar um pouco sobre todo esse ecossistema, tá? Então, acho bem interessante vocês de casa, mulher ou homem, né? Que percebe que a sua mulher, às vezes, de repente, ela já está numa idade que talvez ela não está indo mais tão atrás, ela não está conseguindo se encontrar, está mudando, mudou a velocidade dos dias dela. Às vezes os filhos estão crescendo, estão saindo de casa, ela está meio perdida com aquilo. Ou os filhos estão pequenos e a vida está um pouco confusa, como é que eu vou dar conta disso? Então, são tantas fases e muda tanto. E às vezes a gente se perde, não sabe qual o caminho, não se encontra, né? Se olha no espelho e é um vazio ali, né? Então, porque muda muito, né? Muriel, também tem pessoas que não te conhecem. Por favor, as pessoas querem te conhecer, seu presente. Obrigada, Joana, pela oportunidade. Então, eu sou a Muriel Mazzi, proprietária da Mazzi Marcas e Patentes. Eu já trabalho, né, na área jurídica, então, como advogada há 30 anos, relacionada ao registro de marcas e patentes. Porém, Joana, minha paixão sempre, já há 10 anos, relacionada ao empreendedorismo feminino. Então, diante das necessidades que eu entendi que realmente as mulheres precisam, cada vez eu me conecto mais com elas e me transformei hoje, mas essa nomenclatura veio através delas mesmas, né? Como mentora de mulheres. E por isso, então, sim, aí surgiu o clube. E o nosso clube, claro, eu também como uma das idealizadoras, mas é tudo nesse sentido, assim, de realmente acreditar que é possível transformar através das vivências, né? Cada uma aprender um pouquinho com a outra. Então essa é a Muriel. A Muriel é aquela que se doa sempre, aquela que em toda palestra que ministra tem focado o dar e receber. E através deste aprendizado hoje, então nós queremos também transmitir isso através do nosso clube. E é interessante porque a gente vê em treinamentos, palestras, o quanto as analogias, as histórias são utilizadas. A Bíblia traz muito isso, né? Porque é daí que vem os aprendizados, enfim. Então você imagina não só de histórias contadas, mas de vividas. Então, quando outras mulheres contam, né, a superação, ou a dificuldade, ou o sucesso, ou o quanto vibram juntas, né? Então você vê assim que não é a tua história que é a pior, às vezes tem mais difíceis ali, né? Quem é que consegue metrificar isso, né? A dificuldade de uma mulher ou de outra, de uma família ou de outra. Mas sim, eu acredito assim que a gente sempre fala que as palavras motivam, mas são os exemplos que arrastam, né? Então, e a gente sabe o quanto é honoroso você tomar uma decisão, né? Eu sempre falo que ficar em cima do muro, às vezes a pessoa pode achar que é confortável, eu sempre falo que é muito mais desconfortável, né? Mas o quanto é honoroso tomar uma decisão, manter aquela decisão, ser julgada por aquela decisão, né? Esse trabalho que vocês estão fazendo, inclusive, já fiz alguns movimentos mais isolados, através da TV ou da rádio, na clínica, treinamentos, enfim. Mas até as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, às vezes não entende. Por que isso? Já tens tanta coisa para fazer, né? Já tens tantas atribuições profissionais. O que tu queres com isso? O que tu queres ajudar? Tem tantas pessoas que podem ajudar, né? Por que você? Mas não dá para a gente explicar, né? É um bichinho que pica e que vicia, né? E fica grande, pelo que eu conversei com vocês aqui, isso está ficando grande, né? É um vício bom. Sim, eu sempre falo. Às vezes a pessoa assim, nossa, agora começou a correr, não para de correr. Poxa, mas que coisa boa, né? É um vício bom. Tem coisas que são boas, né? Michele, eu quero que você conte um pouquinho, então, para quem não viu o nosso programa lá atrás, falando sobre esse sonho de que vocês estavam construindo, escrevendo a história e agora ela já está caminhando, né? Algumas partes já foram feitas, realizadas, concretizadas, enfim. Fala um pouquinho sobre esse ecossistema, sobre o clube, né? Mulher Invencível. Fala um pouquinho para as pessoas de casa entenderem. Então, no nosso primeiro programa, Joana, muita coisa ainda era projeto, né? E hoje não é mais projeto, é uma empresa, né, constituída,
estruturada, e eu e a Muriel usamos muito das nossas habilidades já como empreendedora, como executivas, né, na administração, para construir um excelente planejamento e algo que vai ser construído a longo prazo, né? E como a gente já tem um conhecimento de gestão há muito tempo, tanto do empreendedorismo quanto de grandes empresas, né, da onde eu vim, nós estamos acelerando os processos em função disso, porque nós já conhecemos muitos caminhos e nós estamos aplicando isso na nossa empresa. Por isso tudo está acontecendo tão rápido. Então a nossa empresa, né, que é o Clube Mulher Invencível, é um ecossistema de soluções para as mulheres, focada no digital, ou seja, é um ecossistema digital de educação continuada, que nós trazemos através do nosso site, que já está disponível, né, que é www.clubemulherinvencível.com.br. Dentro do nosso site, a mulher vai encontrar notícias, informações. Nós temos um blog dentro do nosso site, que sempre vão ter matérias escritas ou por nós ou por mulheres convidadas, onde nós trazemos aí conhecimento e aprendizado prático, vindo através de outras mulheres. De mulher para mulher, né? De forma a trazer esse conhecimento. Nós temos no clube as nossas sócias, onde nós temos uma aula por mês, um encontro online, que é geralmente a terça-feira à noite. Então, uma vez por semana, de uma forma leve, que toda mulher pode participar, se dedicar durante 2 horas, uma vez por mês, para ter um momento de aprendizado prático, onde nós trazemos mentoras e especialistas sobre vários assuntos que nós conhecemos que as mulheres precisam, para que a gente possa compartilhar esse aprendizado. Esse mês, por exemplo, a nossa aula vai ser sobre tecnologia e IA aplicada. Uma executiva, uma mulher de São Paulo, vai dar essa aula online, trazendo esse conhecimento. Então, a gente quebra aí a barreira dos encontros de mulheres, de clubes presenciais, para que a gente possa ter essa sabedoria, esse aprendizado de uma forma mais democrática e com acesso facilitado. E assim, né? Vamos lá. Vocês estão tendo o conhecimento de uma pessoa que não é daqui, né? Talvez não poderia, não seria possível, né? E por deslocamento, por tempo, por agenda, custo, enfim, uma série de coisas. Então, no online é possível. E as pessoas que, por exemplo, estão assistindo agora, porque assim, gente, só para vocês entenderem ali, vocês entenderem a jornada, anota, tá? Então, Clube Mulher Invencível, uma vez por mês, terças-feiras, é o encontro que elas fazem, que tem temas e pessoas vêm ali palestrar sobre algo. Porque vão ter vários outros acessos aí, várias outras situações. E aí, por exemplo, assim, se quem está me assistindo, poxa, mas terça-feira é a aula que eu tenho, enfim, de dança com a minha filha, não tenho como. Isso fica gravado, tem uma plataforma, como funciona? Então, dentro do site já tem acesso à área de membros, então os sócios, né, conseguem acessar, as aulas são editadas, porque as aulas são ao vivo, Joana, diferente, não é uma aula montada, né, então ela é ao vivo, existe interação com o palestrante, né, e depois a aula fica gravada. Nós gravamos a aula em 2 tempos, em 2 partes, para facilitar quem depois vai assistir em casa. Porque tem algumas aulas assim que o pessoal faz no digital, muito longa, né? Pensa uma aula de 2 horas para você assistir em casa, muitas vezes dá preguiça. E eu sei, né, como mulher, que eu não tenho esse tempo, às vezes, para assistir isso em casa. Mas meia hora, 40 minutos dá para fazer. Então, a gente edita para ficar bem sucinto na gravação e ela acessa pela nossa plataforma. Dentro do nosso site também é possível encontrar os produtos do clube, né? Todos os cursos, né, que nós temos e os projetos que nós oferecemos. Também vamos ter produtos licenciados. Estamos lançando essa semana o nosso café Sou Invencível, café especial, desenvolvido especialmente, né, para o gosto feminino, com sabor caramelo e chocolate. Incrível, né? Que a gente está lançando. Não falei, gente. Tem novidades, olha, né? Então, assim, tudo que a gente gosta e que a gente entende que é bom para nós, a gente quer compartilhar. E a gente traz ali. Nós também temos a área dentro do site dos parceiros e dos benefícios do clube.
Vou deixar a Múria explicar essa parte. Múria, explica essa parte, porque eu digo a minha sócia Múria é a rainha das parcerias e de busca dos nossos benefícios. É uma jornada aí, né? É uma jornada. Eu sempre falo assim, quando conheço pessoas que já têm uma caminhada, que você tem que fazer alguma coisa com esse legado que tu tem de network. Com essa quantidade de pessoas que você conhece. Tem pessoas que elas são de se relacionar muito bem, de conhecer tudo e qualquer um em qualquer lugar. E dá trabalho para a gente construir essa jornada. Sim. Dá trabalho. Então eu sempre acho que a gente precisa usufruir isso de uma forma que seja para ajudar os outros, enfim, ou para trazer... juntar as pessoas, né? Então, assim, às vezes, eu sempre falo assim, teve uma época que o meu pai fazia parte da secretaria e tinha empresas, municipal, né? Empresas que precisavam investir em ações sociais. Isso. E tinham clubes de mães, já que a gente está falando de mulher aqui, clubes de mães idosas lá no centro social, nas igrejas, que faziam bordados, costuras para ganhar um dinheirinho e viajar. Era mais ou menos isso, o objetivo, né? Então, essas empresas precisavam investir esse dinheiro em algum lugar e não sabiam como. E essas mulheres produziam coisas e não conseguiam vender. É isso. Então, aí veio a Feira da Amizade, onde vendia, mas ainda, então, ele foi lá e desenvolveu produtos, levou para uma indústria e falou, ó, você gostaria que elas fizessem essa almofada dessa forma? Sim. Eles mandam os insumos, elas fazem a produção, eles compram delas... E elas têm o comprador que elas precisavam, eles têm quem faça a mão de obra. Então precisava. Então ele foi em várias empresas. Eu acompanhei uns 7 ou 8 modelos, assim, almofada, chinelo de pano, roupão, eram várias coisas. E precisava de alguém que entendesse essa necessidade, entende? De uma forma social, óbvio. E a gente está falando aí de mulheres, que eu acho que é interessante. E isso fez com que elas tenham lá o trabalhinho delas, se sentam ainda mais orgulhosos porque é algo, né, tão diferente, e elas viajam e passeiam e é para aquilo que elas querem, né? Esse é o objetivo delas. Vão realizando os sonhos delas claro também, que tem né? as conversas semanais, os cafés, isso tudo, né? Então, você entende que tem que ter pessoas que juntam isso. Então, eu acho que pessoas como você, que tá aí nessa jornada bem lá atrás, né? Que foi desbravando tantas coisas, né? Que esteve à frente de tantas associações, conselhos, enfim, eu já li um pouco da tua história sobre. Então, eu acho que tem que usar esse conhecimento, esses acessos para isso, né, Michele? Então, é muito bom, né? Não, é muito importante, Joana, você comentar sobre isso. Por quê? Comentarmos aqui sobre isso, porque é exatamente assim. Sim, tem uma trajetória aí de 10 anos de associação, e foi aí que realmente eu aprendi, porque às vezes nós participamos de algo pensando que vamos levar algum ensinamento. Sim, também, mas sempre nós aprendemos, não é verdade? Aí o que acontece nesses 10 anos de associação foi o que eu entendi, que realmente muitas mulheres vêm com a ideia de querer ofertar algo, eu faço algo muito bem, como você falou ali, né? Até um artesanato e tal, mas como eu comercializo isso? E sempre eu tive, né, quando eu passei a compreender, eu tive em mente que realmente deveria existir algo diferenciado de apoio a essas mulheres. Então, sim, hoje nós temos um canal, na verdade, de venda, né, para também comercializar os produtos desses parceiros, onde vai trazer benefícios, então, para as nossas mulheres num todo. E o mais interessante também é que, através dessas parcerias, surgem também novas oportunidades. Essa semana mesmo que passou, uma das mulheres ali do clube, uma das invencíveis, porque nós nominamos todas invencíveis, entrou em contato e comentando, né? Ai, Muriel e tal, nossa, eu tô aí na minha transição de carreira, mas eu penso que para eu chegar lá, eu ainda precisava de algo a mais, quem sabe um trabalho novo. Então, existe essa possibilidade de também fazer esse contato conosco, né? Através das nossas parcerias, de trazermos essa solução. E foi incrível, porque já gerou e já está lá, já começou o seu novo trabalho. Então, olha só quanto pode ser profundo, além de termos parceiros, né, para venda, para comércio, né, de algo, mas também até no seu autoconhecimento, nós trabalharmos isso. Mas o que você realmente é boa? Mas será que é só aquele artesanato? E o que já passou na sua vida e tal? Então, nós trazemos todo esse trabalho que nós vamos desenvolvendo, né, e acontece. E o bacana é que no online, no digital, a gente acaba
atuando muito mais longe. Se de um projeto, né, que eu já tive a oportunidade de realizar em prol do empreendedorismo feminino, se transformou em lei municipal, que é a Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino. Já acompanhei várias vezes. Não é? Né? Olha o quão a gente pode chegar se realmente esse trabalho for através do online. E é esse diferencial que o clube traz, sabe, Joana? De realmente conseguirmos atendê-las não só no que realmente ela precisa aprender, mas para elas compreenderem no que nós também podemos trabalhar ali de forma do acolhimento, né? Eu sempre digo assim que o clube ele é do ser ao empreender. Né? A Sim. pessoa até o seu negócio profissional. Então, assim, até para a gente, as pessoas de casa terem essa clareza, as pessoas do clube não necessariamente precisam ser empreendedoras. Exatamente. A mulher que queira se conectar com outras mulheres ou com o mundo. Isso. Então, pode sim ter conexões, podem ter ali parcerias, sociedades, empregos. Exatamente. Enfim. Mas, na verdade, são pessoas que buscam uma ajuda em relação à clareza de caminhos, o que querem, né? Se essa mulher, para quem não é, eu acho que também é uma forma de falar, para quem não é, para quem espera uma solução mágica, que espere receber tudo e não faça nada. Sim. Eu só quero ganhar. Quero pronto, receber eu quero pronto. É. Ou seja, eu quero peixe. Não, a gente é aquela história, a gente ajuda, ensina a pescar. Nós estamos ali, o clube existe para ajudar a ensinar os caminhos para as mulheres, dar um empurrãozinho, né, dar uma chacoalhada para que ela possa despertar e entender que existem caminhos diferentes, né? Então, mas só que quem tem que dar o passo é ela própria. Mas é interessante quando você traz essa fala, Michele, porque às vezes a pessoa que está ouvindo de casa, ela não se sente com vontade disso. Ai, não, demais. Ai, não é para mim, não sou capaz, sou tímida. Mas é interessante que quando tu estás nesse meio, quando tu estás nesse ecossistema, quando tu estás ali, até a vontade vem, entende? As pessoas que querem dar o passo, as pessoas que querem mudanças, as pessoas que querem ajuda, a pessoa que quer fazer. Mas até aquela que não está querendo muito, eu acho que é interessante vir, porque esse querer, ele surge, sabe? Ele borbulha. Eu sei porque já acompanhei muito disso na clínica, Sim. né? A pessoa, tipo assim, ela não estava muito querendo cuidar da saúde dela. Ela não estava muito querendo emagrecer, ela não estava muito... Então, ela falava assim, tá, mas você quer esse resultado? Eu quero. Esse resultado eu quero. Mas você tá sem vontade, eu tô com preguiça de sentir vontade, vamos resumir, né? Sim. Então tem isso, porque às vezes a pessoa tá desacreditada, tá surrada, já tentou várias vezes, não é nem porque falta vontade, é porque não acredita mais que vai dar certo. E tem os certo? altos e baixos, João, e eu e a Muri, a gente vive muito isso, e é uma sociedade, porque cada uma já trabalhava com mulheres sozinha. Isso. E quando a gente se uniu, a gente se une realmente no sentido de que tem dia que a gente não tá legal, e quando tu tá sozinha, às vezes tu corre o risco de desistir. Agora, quando você está num ambiente acolhedor, seguro, um puxa o outro. E a gente vive isso na nossa realidade, no dia a dia na empresa. Tem dia que eu não acordo tão animada, tá cheio de coisa para fazer, é um dia desafiador, e aí a gente conversa, a gente manifesta, e aí ela vai lá e me levanta. Uma pega na mão da Uma outra. pega na mão da outra e tem o contrário. E assim vai. Então, quando a gente fala em comunidade, em um grupo, é isso também, né? Então, o fato de você se dispor a estar lá, a pelo menos estar presente, alguma coisa acontece. Nós já tivemos depoimentos, às vezes, porque online tem mulheres que às vezes estão em trânsito, abrem o celular na hora, às vezes não abre nem a câmera, só fica ouvindo. Às vezes nem estava programado para participar, mas por alguma coisa entrou. E aí no final fala... Tinha uma frase que aconteceu, que eu escutei naquele dia, que foi muito importante para o que aquela mulher estava vivendo. Então, só por isso, aquele dia já valeu a pena. Porque uma frase, uma coisa já serviu para aquela mulher saber um direcionamento que estava. Então, é isso que nos move a trazer essas soluções, né? E aí, dentro do clube, nesse ecossistema que nós trazemos para os parceiros e nas oportunidades de negócio, eu e a Muriel atuamos como curadoria das empresas parceiras. Porque a gente precisa ter confiança sobre contratação de serviços, sobre profissionais. Então, nós só nos associamos, ou só divulgamos, ou só abrimos o espaço para empresas e profissionais
com confiança. Então, as sócias do clube têm benefícios, têm descontos exclusivos que a gente consegue com os parceiros, que a gente divulga. Então, as associadas entram numa área de membros, onde elas têm daí, então, acesso aos descontos, tanto para produtos físicos quanto para produtos digitais. E bom trazer isso porque, assim, elas vão ter acesso, descontos e também indicações daqueles serviços, Isso, porque já são exatamente. empresas que, de certa forma, vocês confiam, já viram o serviço, ou alguém, ou faz parte, ou é um membro. Sim. Então, é tão difícil hoje a gente achar uma pessoa que faça algo na nossa casa, que a gente tenha segurança de colocar lá, ou né, na empresa, ou algumas coisas sigilosas, muitas vezes, né? Vocês estão percebendo de casa, assim, o quanto isso vai longe, né? E aqui a gente está falando do clube, da estrutura online, dos encontros mensais, mas também tem um retiro presencial que teve agora recentemente, que eu quero saber alguns detalhes. Tem também um encontro presencial que está numa data próxima, que nós vamos fazer um convite. Então eu quero falar para vocês de casa que nosso primeiro bloco já está finalizando, mas nós temos um segundo recheadinho de vivências, de emoção, de resultados, de transformação, de convites, para que você não fique fora. Isso que é interessante. O importante não é ver os outros só fazendo, é saber que nós podemos fazer parte disso. Porque às vezes a gente vê a grama do vizinho, mas não sabe o que ele está usando. Né? Não sabe qual é o produto que ele está usando para ser tão verdinha. Quando a gente começa a entender o que ele está usando, fica mais fácil para nós também. Então é sobre isso que nós estamos falando aqui. Então, antes de encerrar o bloco, eu quero agradecer, né, a Station, que é um dos nossos parceiros, patrocinadores aqui do programa, o Espaço Doctor, né, com consultórios na área da saúde. Então, se você, profissional da área da saúde, não tem o seu consultório próprio porque atende em outra cidade, né, então está começando essa jornada, não quer ter aquele trabalho de limpeza, profissionais, secretária, o Espaço Doctor tem lá para você o seu consultório, você pode alugar e ser muito mais fácil, com certeza, né? Temos também a Duca Móveis, com os móveis sob medida, não só prontos, coleções novas, né? Tem também o outlet deles lá na Rua das Missões, né? E a Hold, que trabalha com atividade física diferenciada, que é a calistenia, né? Para quem quer ter aí uma atividade assim, talvez, já enjoei desse, agora eu quero mudar, pensei em ter uma consciência corporal diferente, melhor. Então, busca o trabalho da Hold, vai lá, eles têm uma semana de aulas experimentais, não é só um dia não, você precisa fazer todos os dias para entender como é que funciona essa modalidade, certo? Então, gente, daqui a 2, 3 minutinhos nós estamos de volta com o segundo bloco, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Estou te esperando. Centro Valora, a maior clínica de estética e emagrecimento da região, junto com a Centro Físio, completam 47 anos. O lugar certo para quem procura resultados duradouros de forma saudável e segura. Estética de verdade, com alta performance e tecnologia em tratamentos faciais e corporais. Referência em emagrecimento inteligente e sustentável, sendo inclusive indicado por médicos. Centro Valora e Centro Físio, Rua Victor Conder, 214, Blumenau. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único.
Oferecemos tratamento de excelência aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara, a cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria. Não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep. Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Duca Móveis, agora com 2 lojas. Venha conhecer nossa nova loja. Esta somente com produtos de showroom e saldos de estoque. Com 2 entradas de fácil acesso, pela frente para quem vem do centro ou por trás da loja, pelo retorno por baixo da ponte de ferro. Duca Móveis Outlet, da casa ao escritório. Rua das Missões, 326, próximo à Unimed. Voltando então com o programa Saúde e Movimento, e o nosso tema, toda a transformação começa com uma chave. Ainda não explicamos o porquê, né, dessa chave, mas com todo o programa você vai entender aonde está a chave X da questão ali, né? Então, qual é a chave que vai abrir aí várias portas, né? Já demos vários spoilers no primeiro bloco, com certeza. Se você não assistiu, tá gravado lá no YouTube, busca lá, assiste, porque tiveram informações muito importantes, tá? Então, acho que seria interessante depois ver completinho, tá? Estamos aqui então com a Michelle e com a Muriel, né? Estamos falando do clube Mulher Invencível. Eu tenho o hábito de colocar no plural, porque são muitas mulheres, né? E conheço muitas delas, inclusive. E eu queria que você trouxesse para mim, Michelle, assim, a gente tem várias formas de aprendizado. Comentamos isso no primeiro bloco, inclusive, e falamos o quanto a prática, o quanto a vivência, o quanto a experiência de uma outra mulher, mas nem todo mundo tem acesso a essas pessoas, essas histórias. Então a gente sempre deixa isso em livros, escrito, é onde de repente vem aquela curiosidade, eu quero experienciar isso, eu quero viver isso. Então às vezes a gente consegue plantar sementes, né? E deixar registrado. Acho que o livro é um registro, né? Eu hoje tenho 2 livros, né? Que fui coautora, um deles até foi best-seller. Nunca nem imaginei estar num livro, quem dirá, né? Ter um best-seller, foi bem diferente, assim, foi até fui ler o que tudo contemplava um best-seller, porque para mim era só uma quantidade de produção de livros muito alta, né? E eu fui ver que não, tem muitas coisas que envolvem um best-seller, né? Então, até isso, assim, sabe? A gente ir atrás e buscar e ver tudo porque eu não estava preparada, né? E nunca nem imaginei, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Sobre essa parte, assim, de aprendizado, os livros, o que vocês pensam sobre isso, quais são as ações de vocês? Perfeito. Então, quando a gente fala de formas de educação que o clube traz, quando a gente fala de literatura, né, que é livros, é uma forma de acesso à educação sobre vários temas e, assim, hoje a literatura está de acesso em várias formas, né? E aí nós pensamos, eu e a Muri, como a gente pode trazer isso dentro do clube de uma forma diferente? Porque nós acreditamos que cada mulher tem uma chave, uma virada de chave, uma história que possa ensinar para outras mulheres. E aí nós pensamos, vamos produzir um livro com coautoras? Mas a gente não queria um livro convencional. Mas por que as mulheres às vezes têm essa vontade e não fazem? Geralmente tem muitas porquês do porquê não fazer. Porque eu não sei escrever, porque eu não sei o caminho, porque eu não sei como produzir. Daí pensamos. E eu e a Muri somos mulheres assim que buscam solução, né? Isso. Tem um problema? Vamos transpor esse problema, vamos achar a solução. E aí nós criamos um método, nós criamos solução para tirar todas as desculpas de qualquer mulher que pudesse participar de um livro. E aí a gente criou uma jornada, ou seja, a gente criou um processo para a construção desse livro que começou com um retiro.
e termina com o lançamento. Então, ele começa num retiro de autoconhecimento e descoberta da sua história. Desse retiro, nós extraímos várias lições aprendidas e imagens e depoimentos que a gente está produzindo um documentário sobre sabedoria e aprendizado feminino. E aí terminamos com o lançamento do livro. Então, é um projeto, né, que vai ter edição todos os anos. Então, esse ano foi a primeira edição 2026, e já temos data marcada para o início da próxima do ano que vem. Então, o retiro, ele resolve todos os problemas da mulher para não fazer o livro. E aí eu vou deixar a Muri falar um pouco do que aconteceu lá no retiro em março, que foram 3 dias de retiro. Eu vi um vídeo desse retiro. Na época até soube, a data, enfim, não fechou na minha agenda. Mas eu vi um vídeo, vi muitos rostinhos que eu conheço, pessoas emocionadas, deu pra ver assim que foi uma entrega muito linda, tá? Então, bem interessante o material de vocês. Sim, o evento ele realmente aconteceu em março, sempre vai ser, na verdade, agora, né, nós já criamos essa, que teremos todos os anos, sempre próximo ao Dia Internacional da Mulher. Por quê? Porque realmente queremos que faça sentido este momento delas também se permitirem. Certo? Aí lá no retiro, o que acontece? Nós trabalhamos o autoconhecimento. Foram 3 dias, então, sexta, sábado e domingo. Quando elas chegaram lá, a primeira pergunta, mas o que eu vou escrever nesse livro? E nós só dizíamos, eu e a Michele, vivam o momento. Né? Vamos ver esse passo a passo que tudo vai acontecer. E lá nós trabalhamos sim o autoconhecimento. Mas como é que faz? Quando eu digo para você assim, Joana, Joana, escreve sua história. Ok, você já teve, né, participação ali, 2 livros. Mas para quem nunca escreveu, começa a pensar assim, tá, mas agora que parte da minha história eu vou escrever? Ou da onde que eu começo? Eu sei bem o que vai ser, isso. Não é? Como que eu organizo? Como é que eu divido isso? Qual vai ser importante, né, para quem está lendo? Porque o livro que nós, então, desenvolvemos é nesse sentido, é um livro de aprendizado, é um livro de sabedoria. Cada uma traz uma chave de sabedoria. E o que eu vou escrever? Então, criamos essa metodologia, onde nós vivemos toda a parte, né, a gente trouxe as memórias mesmo, as lembranças, né? A parte da infância, criamos ali uma dinâmica para isso, a parte da adolescência, até o ser mulher. Cheguei, né? Mas qual dessas histórias realmente se torna importante para aquela pessoa depois? Porque o nosso livro é focado na leitora. Na leitora. Então, quando eu estou lendo o livro, mas nossa, eu me identifiquei com essa história. O que ela fez? O que então eu poderia fazer que realmente vai me levar para um caminho diferente? Sabe, trazer realmente de inspiração, de base e de aprendizado. Então, nós trabalhamos lá no retiro o principal pilar do clube, o autoconhecimento, mas nós também trabalhamos as conexões, porque tudo gerou muita conexão. Nós tivemos resultados reais já lá no retiro e, claro, tudo embasado na sabedoria, na fé. Né? Porque a espiritualidade, geralmente, Joana, as mulheres falam muito sobre um vazio que existe dentro delas. E através da espiritualidade, nós compreendemos como base do nosso clube que é possível, então, né, passar por essa situação e compreender realmente o que acontece. Então, lá no retiro, tivemos os 3 dias, tudo muito intenso, e o mais bacana de tudo, que realmente a sexta-feira foi aquela parte do acolhimento e tal. O sábado, aquele dia tenso de descobrir, mas qual a sua história. Então, além dessa metodologia de trazer as lembranças, a gente teve a metodologia literária, porque elas também precisariam compreender como vai ser o livro e tal. Então, né, eu trabalhava um momento, a Michele trabalhando outro momento, e quando chegou no 3º dia, que foi no domingo, ou seja, elas já dormiram com a história escolhida. Então, no sábado a gente já conseguiu definir, no domingo elas já dormiram sabendo qual história vai para o livro. E o mais interessante, elas tiveram a grande surpresa de que também foi um dia, como era Dia Internacional da Mulher, elas foram presenteadas também com um momento cabelo, um momento maquiagem, um momento, sabe, delas se reconhecerem também mais lindas do que já são, se permitirem, porque às vezes a gente não se permite. E daí sim, teve o momento da foto que já vai para o livro. Ou seja, no retiro a gente traz toda a solução, desde
do texto, que o texto daí, como assim, Muriel? Elas não precisaram escrever, não, porque nós coletamos todas as informações através de entrevistas, então se tornou suave. Como elas estiveram todo sábado para estudar e definir, ali no domingo, diante da entrevista, então, ok, coletamos a entrevista, tiramos a foto delas maravilhosas e vivemos aquele momento, então foi realmente incrível. Então é uma solução completa, a mulher precisa ir no retiro, Joana, vai viver a experiência, só vai, não precisa estar com nada definido, vai, se permite, se joga, vive e sai lá no domingo com tudo resolvido. Aí todo o trabalho difícil depois para fazer o livro acontecer, eu e a Muriel coordenando todo o trabalho, ou seja, toda a engenharia editorial, porque eu digo que é algo bem complexo para até chegar no livro pronto, impresso, realmente tem bastante trabalho, e esse trabalho ficou conosco, então nós trabalhamos em cima da gravação das entrevistas, onde nós conseguimos aí depois fazer a redação dos textos baseado na entrevista, e as mulheres receberam os textos para aprovar, fazer os ajustes e as correções. E aí o livro está nos seus finalmente, está quase pronto. E a gente só vai se encontrar agora novamente com todas essas mulheres juntos, que foram 15 mulheres, agora no lançamento do documentário e no lançamento oficial do livro, onde nós vamos ter todas as pessoas presentes de novo. Fora isso, não obrigatoriamente tivemos mais encontros. Por isso que é um momento único, né? E essas edições estão sendo feitas aqui na nossa região, mas futuramente talvez teremos essas edições em outros estados também, não necessariamente só aqui. E é interessante porque assim, ó, você foi falando e eu fui navegando ali, né, no retiro de vocês. E é interessante porque assim, por exemplo, eu saio de casa sexta-feira para um final de semana. E eu volto mais bonita, maquiada, com cabelo lindo, com um monte de conexões. Me encontrei em várias dinâmicas ali que eu percebi que houveram pelo vídeo, enfim. Então, teve uma conexão para entrar no clima. Porque é difícil pegar uma folha em branco e vamos escrever um livro. Eu, por exemplo, não tive esse clima. Acho que seria muito melhor, muito mais fácil. Muito mais leve, né? Eu acho que meu livro ia ser mais meloso. Ia ter mais emoção ali. Mas, enfim. E aí a pessoa volta no domingo com um capítulo escrito. Isso. Entende? Então, assim, com toda essa vivência, com essas conexões, com tudo que aconteceu, uma experiência de hotel, de palestra, de se sentir ali, né? De cuidado. De cuidado. E ainda voltando com algo escrito, né? Então, assim, com um registro. Um registro. E o documentário também, né? Vai ter o documentário, registro visual de vídeo, um documentário de 40 minutos que está sendo produzido, né? Porque nós captamos os 3 dias, muitas imagens, né? Teve profissional de foto e vídeo, 100% de cobertura. As mulheres não tiveram nenhum custo adicional, ou seja, tudo incluso, solução completa. E aí os profissionais estão produzindo um vídeo, um documentário muito diferente, focado em aprendizado e a despertar as mulheres a descobrir essa chave que está dentro delas. Ou seja, toda mulher carrega uma sabedoria. E o mais interessante, Jo, é que as mulheres foram guiadas a escolher uma parte da história para ajudar outras mulheres. Porque assim, todo mundo tem história para ajudar todo mundo. Mas o que outra mulher precisa saber que aconteceu com você que vai ajudar outra mulher? Porque é um livro para outras mulheres. Então o livro ele conversa com a leitora. Não é só para ser bonito ou mostrar a tua história de heroína. Não. O livro nós estamos com essas histórias e qual que está faltando aqui para essa mulher num completo estar melhor. E só para a gente organizar a ideia das pessoas que estão em casa nos assistindo, então não necessariamente as pessoas que fazem parte do clube da Mulher Invencível é obrigatório estar nesse retiro ou fazer o livro. Tem pessoas que, não, mas aí eu já estou indo longe demais. Não, a pessoa pode participar do clube, dos descontos, das palestras mensais e outras facilidades que vão trazer aqui. E esse retiro é algo que elas podem viver ou não. É isso, certo? Exatamente. Além
da participação no clube, então nós temos também essa outra solução Entendi. de educação, conforme a gente, né, falou que seria o livro. E daí o interessante, o que é? Claro que nós sempre vamos abrir oportunidades para as primeiras do clube, mas sim, também, porque nós tivemos essas duas situações também. Mulheres do clube, que já estavam participantes, e também mulheres, então, que decidiram contar a sua história. Que entraram depois, né? Isso. Então, vamos pensar, a próxima edição já tem data marcada, vai ser ali de 5 a 7 de março de 2027, já tem a data do próximo ano, e vão ser 20 mulheres. Já está definido, materializado, a gente já está vendo acontecer esse retiro do ano que vem. Mas nós não sabemos quais mulheres vão estar lá. Então, agora em setembro, nós vamos abrir as vagas, as inscrições já para o próximo, mas primeiro a gente abre para o clube. Ou seja, mulheres do clube, temos já quase 100 mulheres no nosso clube. Quem quer participar? Temos 20 vagas. Aí, quem quiser participar, se encher as 20 vagas com as mulheres do clube, acabou, porque são só 20. Tivemos 10 do clube que quiseram participar dessa próxima edição. Beleza, daí a gente abre as vagas para pessoas de fora, que foi o que aconteceu nessa edição desse ano também. Então, cada mulher tem o seu tempo. Tem pessoas que têm esse desejo e outras não. Então, a participação no livro é um despertar também das mulheres que todo mundo, de alguma forma, já pensou, um dia eu quero casar, ter filhos, escrever um livro, plantar uma árvore, né? Então, às vezes, falta esse escrever um livro. E são 10 páginas esse capítulo, né? Então, e ele conversa muito, né? Ele traz uma chave, uma virada de chave, que é uma sabedoria feminina baseada em histórias reais. Essa é a história do livro. E o título dele vai se chamar As Chaves da Mulher Invencível, porque cada mulher entrega uma chave, uma sabedoria feminina. Esse agora, né? Esse que vai ser lançado agora. Todo ano, o nome é o mesmo, só que a gente vai ter sempre, muda a edição do ano, né? Porque cada edição, cada pessoa sempre leva uma chave. E essas chaves vão ser diferentes em função de todas as histórias. São diferentes. Toda chave tem um segredo. A gente não usa a mesma chave para abrir todas as portas, né? Então, né? é uma coleção. É um livro que faz parte de uma coleção. Esse é o primeiro, é um inaugural. É o primeiro clube também. Vai fazer 1 ano agora em setembro. E aí ele vai ser... a gente vai comemorar o aniversário na festa de lançamento do clube. Olha, e quando é que vai ser esse evento agora de lançamento do documentário e do livro? Isso. Então, o documentário ele vai acontecer no dia 22 de agosto, num sábado, no Norte Shopping, no cinema do Norte Shopping. Então, é um sábado de manhã. Teremos aí um café da manhã de recepção, momentos muito gostosos, preparados com muito carinho para as pessoas, com muitos mimos presentes, e uma cerimônia dentro do cinema, né? Uma sessão exclusiva. Não, esse é o próximo final de semana. Então, gente, ó. Tá não, perto, esse tá agora, pertinho. o próximo final de semana, o próximo sábado, dia 22 de agosto. E as pessoas que querem estar lá, porque de repente, poxa, queria ver como é que é o clube, como é que funciona. Pode estar, mesmo participando do clube? Mesmo não sendo Sim, do clube, é certeza. aberto a todo o público. A gente só precisa ter um convite, ter um acesso a uma pessoa, né? E nós vamos deixar aqui os contatos aqui. Ótimo, no final do programa vocês trazem o contato. E agora, olha só, eu estava pensando enquanto você estava falando, eu vejo lá na clínica alguns maridos que às vezes nos procuram, enfim, e a gente pode estar com essas pessoas nos assistindo também, pensando assim, poxa, a minha mulher há 10, 15 anos atrás, ela era muito diferente. Ou, eu queria minha mulher de novo. Ou, por que ela tá nessa situação? Como é que eu ajudo? Sabe, eu percebo muitos homens querendo ajudar as esposas, mas eles não sabem como falar. Porque se ele fala que ela tem que cuidar do corpo, que ela tem que cuidar da mente, ou que talvez ela precisava de um pouquinho mais de paciência, que ela tá um pouco irritada, o humor, enfim, e isso tá acabando, né, sobrecarregando os filhos, a casa. Isso piora quando eles vão lá tentar conversar e tal. Eles falam, Joana, mas se eu falar vai ser pior, vai ser mais difícil. Vai ser um caos. Ela não vai entender. Eu quero ajudar. Eu não quero apontar o erro ou a falha. Eu quero ajudar. Então, de repente, para vocês aí de casa, ou às vezes você como vó, vê que a sua filha não tá tão legal com os netos, ou no ambiente, quem tá de fora é interessante que a gente enxerga melhor, né? Então, de repente, fazer o convite para ir até esse evento seja interessante, porque é um ambiente, é uma atmosfera, né? Onde tudo vai acontecendo. Então, talvez é uma experiência, poxa, vamos lá
como é que eu convidaria? Como é que eu falaria? Vamos lá assistir, ver esse documentário. Fala como é que eu convidaria uma pessoa para estar lá. Vamos lá, Muriel. Sim, falo sim. Então, como a Joana está comentando sobre os maridos, essa é a proposta, então, desse evento totalmente aberto. Para homens e mulheres. Para homens e mulheres, porque o clube é em prol das mulheres. Porém, sim, aceitamos também todos os homens, né? Como parceiros, como... E a ideia é essa, justamente deles participarem, da mulher convidar o seu esposo, né? O seu filho, para realmente participar e compreender qual a realidade do clube. Por que faz sentido para essa mulher estar lá participando conosco. Então, sim, nós estaremos lá apresentando, na verdade, uma solução onde foram tantos momentos que aconteceram no retiro, que daí, então, surgiu diante de tantos depoimentos, que nós pensamos, por que não fazer um documentário? Para quem realmente participar do evento vai viver um pouco do que foi vivido lá. E além desse viver, nós vamos trazer um aprendizado sobre isso. Porque no cinema, nós, além de apresentar o documentário, nós também teremos um momento de aprendizado, uma pessoa que estará lá apresentando sobre o porquê dessa virada de chave. Então, sim, todos são muito convidados, né? Totalmente aberto ao público para realmente conhecerem o porquê do nosso clube. Às vezes pode pensar assim, né? E eu e a Muriel, a gente não gosta de fazer qualquer coisa de qualquer jeito, né? Igual você, Joana, gosta sempre de fazer, tá inventando e fazendo... Somos criativos. Usando a criatividade. Então, a gente traz o documentário de uma forma muito interativa, e ele numa visão cinematográfica, não é só porque vai se exibir no cinema, mas de uma forma a aprender, como se fosse um filme, ou seja, lições aprendidas, provocações que a gente pode aí trazer, porque às vezes eu não tenho nada para ensinar, eu não tenho nada de legal para contar. Muita gente se joga para baixo e todas as pessoas têm algo a ensinar, sempre vai ter. Às vezes só não sabe encontrar. E aí o método do retiro, ele extrai e ajuda a encontrar esse momento de sabedoria que pode ser compartilhado. E quando a gente compartilha as nossas histórias, a gente vai chegar a mulheres e a pessoas que a gente não conhece. Porque o livro vai estar disponível nas livrarias, vai também estar disponível no Kindle de forma digital, nós também estamos providenciando nesse formato, e ele vai chegar a pessoas que não conhecem quem são os autores lá. Então não são somente os amigos, os conhecidos que vão ter acesso, né? Ele vai ganhar o mundo. A sua história e a sua lição aprendida vai ajudar. Então, isso é muito mais do que contar a sua história. É sobre ajudar pessoas. É sobre ajudar outras mulheres através da sua história. E a gente também traz uma causa social nesses dois eventos, né? Então, no dia 22 de agosto e no dia 22 de setembro, que é o lançamento do livro presencial, né, com o livro físico, para os autógrafos, as dedicatórias, a gente traz uma causa social aí da Casa Elisa, né? Então, assim, a gente a gente abraça aqui como clube. Eu vou deixar a Muri falar um pouco, né, sobre essa causa social, porque como clube de mulheres, a gente quis trazer um tema também que às vezes não é muito falado. Em prol da dignidade menstrual. Então, nós convidamos a todos os participantes que levem também um pacote de absorvente, que daí nós vamos fazer essa doação para a Casa Elisa, para que realmente, né, nós tenhamos também esse momento de fazer sentido para a sociedade também. Nós estamos aqui sim com esse grupo de estudo, com esse trabalho desenvolvido, mas nós queremos também poder contribuir de outras formas. Então, essa é a primeira ação, né, que estamos fazendo, e daí nós pensamos justamente pelo fato mulher, como podemos contribuir. Então, acredito, né? Nada mais feminino do que isso, não né? É? Vamos combinar, né? Muitas vezes, e que pouco é falado, né? Sim, sim. A gente fala de doação de roupa, de cobertor, de alimento, mas se esquece que a mulher passa por esse processo todos os meses e muitas pessoas são carentes. Pouco é falado e assim, ó... as coisas estão evoluindo, estão melhorando com certeza, né? Claro. Mas, nossa, não sei quantas vezes assim, ia no mercado e ia pegar o absorvente e colocava embaixo do negócio do escondidinho. Carrinho. Tu ia na farmácia, não tem ninguém olhando, não tem ninguém olhando. Eu tô pegando um absorvente, nem olhava as características, com água, sem água, isso e aquilo pra dormir.
porque, nossa, Vergonha. vão, né? Então, eu lembro que eu tinha esse comportamento na minha adolescência, bem mais jovem, 20 anos, e hoje já não tenho isso, não tenho esse pensamento, eu não tenho, nem olho o lugar que eu coloco no carrinho, faz parte. Talvez a minha filha ela tá acompanhando isso, então não tinha nem parado para analisar, mas ela talvez nem tenha essa necessidade de esconder, como já tá diferente, entende? Mas nós estamos com a grande maioria das mulheres com 40, com 35, que vieram lá dessa construção, né? Fala-se pouco, se esconde muito ainda, né? Então, assim, acho interessante essa... nós vamos no evento, nós vamos levar um absorvente. Um pacote de absorvente. Em vez de levar um alimento, que é normalmente o que se pede para levar no alimento, não, é um pacote de absorvente à doação. As pessoas tinham vergonha de comprar, agora ela vai comprar e vai levar no evento ainda, entendeu? Registrar o Olha a evolução das coisas, né? Então, que bom, né? E o quanto isso é comum, né? A gente vai pesquisar um pouco sobre o assunto e quando a gente fala também na parte de adolescentes ou pessoas, às vezes, que estão até em escola e que a gente escuta que às vezes tem jovens, moças, que não faltam à aula, às vezes por não ter... Sim. Faltam à escola por não ter acesso, né? Então, ao absorvente. Então... É uma causa que é algo real, que existe e que às vezes a gente fecha os olhos por não falar sobre isso. E é algo que tem um custo. É mais caro que o arroz. É mais caro que o arroz. É verdade, é muito mais caro. Tanto que se utilizava até o nome, antes do termo dignidade menstrual, eles usavam o termo pobreza menstrual. Mas olha que forte isso. Esse nome realmente reflete exatamente o que você falou, Joana. Daquelas épocas que a gente, não é? Que a gente, né, escondidinho, não sei o quê. E imaginar que alguma menina, alguma mulher, né, não vai poder frequentar uma aula porque eu não tenho condições de ir lá e comprar. Então é nesse sentido, né? A gente vê isso como uma dignidade da mulher. Né? E não é o tipo de coisa que se tem em postinho de saúde de doação, igual tem camisinha, né? Como tem preservativo, né? Exatamente. Então, enfim, a gente traz até interessante vocês trazerem isso, porque assim, por exemplo, de repente tem pessoas que estão assistindo que acham poxa, é verdade, tem pessoas nas escolas, tem pessoas que não tinha pensado nessa necessidade. E, gente, vamos lá. Se a gente não tem esse recurso, todo mundo vai saber, porque vai dar para ver que tá passando. E então essa menina se expõe na escola. Não é ir para a escola. Então ela, eu não tô indo porque eu tô com cólica. Não, às vezes ela não tem absorvente. E todo mundo vai descobrir que ela tava sem absorvente, porque vai dar para ver. É algo que não... uma cólica tu esconde, a dor. Mas a característica menstrual ali, não. E até depois é bom trazer em algum momento, acho que eu vou trazer alguma coisa aqui no programa sobre. Se tem locais em Blumenau que... Tem doação. Que aceita essa doação. Quem quer doar, o que faz. Porque, por exemplo, se vocês me perguntarem hoje, Joana, eu gostaria de doar. Não sei onde doar. Exatamente. Entendeu? Não sei onde levar. E aí, claro, a gente quer que... Quando você doa, você quer que aquilo chegue no local. Tá certo, né? Então, tu queres que não... Que o caminho seja o melhor, né? Então, é interessante essa fala de vocês. Gente, nós temos alguns minutinhos ainda, bem poucos. A gente vai fazer a finalização, onde as pessoas se encontram, né? Para se inscrever, enfim, tanto no documentário, depois se vocês quiserem falar um pouquinho também sobre o dia do lançamento do livro, né? Que vocês pretendem fazer. Mas tem mais alguma coisa do ecossistema do clube que vocês querem trazer? Algum detalhe? Ou é mais isso? A cada momento, a cada passo de lançamento, a gente vai trazendo novidades. Como a gente falou, agora nós vamos lançar o café. Então, café isso, que vai estar já vai estar disponível, tá? No café da manhã do cinema vai ser o nosso café. Eu não quis interromper, tá? Mas eu achei interessante que era um café feminino. Fiquei pensando, para o paladar feminino. Isso. Chocolate e caramelo. Já vamos. Não precisa de açúcar. Não precisa de açúcar. Então, peraí. Então, assim, é verdade. A mulher pode ter uma predileção diferente no café. Eu não tinha pensado sobre. Vocês estão indo muito longe, meninas. Vocês estão ficando excelentes aí, ó. Né? Então, assim, nós falamos de chave, né? Aqui dentro do tema. E o nosso clube, ele tem um símbolo muito característico, que é um design de uma chave diferente. Ela tem um infinito. Tem um coração, na ponta ela tem uma cruz representando a fé. Então essa chave é uma marca registrada, então a Muri, né, com registro de marca, nós temos o registro desse símbolo. Imagina a Muriel fazendo isso. Então nós trabalhamos a chave em diversos produtos. Já aproveita, Michele, já que a gente tem esses 2 minutinhos, para falar sobre a rede social, ou enfim, onde a pessoa consegue estar nesse evento.
Isso. Tá? Ou onde ela se abastece das informações mais atuais, enfim. Perfeito. Então, assim, dentro do nosso Instagram, @Clube Mulher Invencível, né? É um contato lá, tem também todas as informações e os contatos nossos. Podemos depois colocar aqui para vocês escreverem ali os nossos contatos também, os nossos telefones para chamar agora. Tem também o nosso site, né? www.clubemulherinvencível.com.br, também vai ter os nossos acessos através do site. Certo. Muriel, Sim. Eu gostaria que você olhasse lá para aquela câmera e mandasse um recadinho para as mulheres, assim, que estão pensando, será que eu preciso? Será que eu não preciso? Será que é para mim? Assim, uma fala para fazer ela se movimentar. Sim. Por favor. Queridas mulheres, quando vocês pensam, né, ali ao acordar de manhã, olhar no espelho, vocês tiram realmente esse momento para se olhar no espelho e dizer assim, eu já me conheço? Ou quem sabe vocês pensam, né, ao levantar da cama, eu já tenho que ir para as minhas conexões? Mas o que eu busco durante o dia? Muitos resultados? E será que você tira aquele momento de sabedoria na fé? Isso é o nosso Clube Mulher Invencível. Então venha participar conosco. Michele, por favor, também dê uma palavra para as pessoas que estão em casa. Eu quero dizer uma palavra, mas aproveitar esse momento também para te presentear, né? Então, aqui dentro dessa presença, né? Então, assim, tudo que eu e a Muri fazemos é o que a gente traz aqui no clube, a gente traz muita verdade e muito sentimento. E aqui dentro desse frasco tem uma essência, né? E aí tem aqui o nosso símbolo, a chave, que nós criamos e foi produzido lá dentro do retiro, com muito amor e tudo que foi vivido lá, como forma de termos esse sensorial, porque nós trazemos através do clube todos os pontos de contato que as pessoas podem. Alguns se identificam melhor com o visual, vão ter o documentário, outras se identificam com o cheiro, a gente vai ter a opção aqui da nossa essência. Muito então obrigada. É um presente para você, uma lembrança, né, do retiro e dessa essência. Então teremos o livro como algo físico e forma de literatura. Então nós trazemos dentro do clube todas as formas de acesso e de aprendizado, porque nós somos diferentes e nós falamos muito que é o Clube Mulher Invencível. Por que, Muri? Porque mulher que cria, que escreve a sua história. Não, porque cada mulher é única, né? Cada mulher é única e por isso a gente fala no singular, né? Então, mas nós comentamos sempre, né? Sempre, né? Quem que é mulher, a sua história. Mulher que conta a sua história. Cria raízes. Não, olha que lindo. Isso, e é interessante como uniu, né, vocês duas, toda essa construção. Então, gente, quero agradecer demais a presença de vocês aqui, querida. De verdade, tá? Espero que muitas pessoas em casa tenham se inspirado. Então, eu quero encerrar lembrando que toda transformação começa com uma chave, né? Nós temos ela aqui, eu adoro, né? A chave, já comentei com vocês que eu tenho um treinamento da chave também. Vamos fazer juntos, né? Vamos montar alguma coisa juntas, Jo. Então, gente, ó, a chave da decisão, da coragem, né? De fazer escolhas, de continuar evoluindo, né? Então, que esse documentário que nós fizemos aqui hoje, que não deixa de ser, né? Não seja apenas uma história para você assistir, mas um convite para você olhar a sua própria história, escrever ela, né? Com intenção, com propósito, com capítulos. Antes de eu fazer parte desse clube eu era assim. Agora eu estou me transformando e estou sendo assim. Isso. Então, que você busque ajuda, tá aqui uns caminhos mais facilitados, todos cheios de amor, né? Eu acho que isso é muito importante, esse acolhimento, esse amor, essa propriedade que vocês têm da pessoa ser única, né? Dela não perder a sua identidade, né? Então, obrigada pela presença de cada uma de vocês hoje, né? E que esse legado que vocês deixam aí, né? Comece nas escolhas de tantas pessoas, mas que tudo, né? Floresça ainda mais a partir de hoje. É o que eu desejo, tá bom? Perfeito. Gente, muito obrigada. Foi lindo, tá? Gratidão, Joana. Até semana que vem, no próximo programa Saúde e Movimento com Joana Tomil.